A história do Êxodo é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ela conta como Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito usando Moisés como líder. Esse evento é um marco na história de Israel e também simboliza a libertação, fé e o poder de Deus. No centro dessa história está um faraó que teve seu coração endurecido por Deus, resistindo até o fim em deixar o povo de Israel ir embora. Curiosamente, a Bíblia não menciona o nome desse faraó, o que gerou muitos debates ao longo dos séculos. Muitos acreditam que ele foi Ramsés II, uma ideia popularizada por filmes e livros, mas que não bate exatamente com as datas bíblicas. Outros estudiosos acham que pode ter sido um faraó da 18ª dinastia egípcia, uma época de grande poder e conquistas militares. Para entender melhor essa história, é preciso olhar para registros históricos, evidências arqueológicas e a própria Bíblia. A escravidão dos hebreus no Egito começou quando um novo rei, que não conhecia José, passou a governar, em Êxodo capítulo 1 versículo 8. Esse faraó temia o crescimento do povo de Israel e, para controlar a população, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. O objetivo era impedir que os hebreus se tornassem uma ameaça para o Egito. Foi nesse cenário cruel que nasceu Moisés. Para salvar seu filho, a mãe de Moisés o colocou num cesto à deriva no Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto e adotou Moisés como seu próprio filho, fazendo com que ele crescesse como um príncipe do Egito. Esse detalhe mostra a ironia divina, pois Moisés cresceu na casa do próprio homem que tentava destruir seu povo. Apesar de a Bíblia não dizer o nome desse faraó, ele é conhecido como o responsável pela perseguição contra o povo de Israel. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido Tutmoses I ou Tutmoses II, faraós conhecidos por suas conquistas militares. Outros sugerem que a filha do faraó que salvou Moisés pode ter sido a rainha Hatshepsut, uma das mulheres mais poderosas da história do Egito, que governou como faraó em uma época em que mulheres raramente tinham tanto poder. Se isso for verdade, Moisés teria crescido junto com Tutmoses III, um dos maiores conquistadores do Egito, o que tornaria a história ainda mais interessante. Quando adulto, Moisés viu a opressão que seu povo sofria e, ao defender um hebreu, acabou matando um egípcio. Com medo de ser punido, Moisés fugiu para Midian, onde viveu como pastor por muitos anos. Foi lá que ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, recebendo a missão de voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Quando voltou ao Egito, Moisés enfrentou um novo faraó, cujo coração era ainda mais endurecido e que se recusava a obedecer à ordem de Deus para libertar os israelitas. Esse faraó se tornou um símbolo de orgulho e teimosia, resultando na famosa sequência das 10 pragas que devastaram o Egito. O primeiro encontro entre Moisés e o faraó foi tenso. Moisés, junto com seu irmão Arão, falou em nome de Deus: "Deixe meu povo ir." Mas o faraó respondeu com arrogância: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir." Em Êxodo capítulo 5 versículo 2. A confiança do faraó nos deuses egípcios e em seus magos só aumentou sua teimosia. Para provar que falava em nome de Deus, Moisés realizou milagres, como transformar seu cajado em serpente, mas os magos do faraó imitaram o feito usando feitiçaria. Como o faraó continuou teimoso, Deus enviou a primeira praga: as águas do Nilo se transformaram em sangue, deixando o Egito sem água potável. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Depois disso, vieram as outras pragas. Rãs invadiram todo o Egito, piolhos e moscas infestaram as casas, uma doença matou o gado, úlceras dolorosas surgiram nos corpos dos egípcios, uma tempestade de granizo destruiu plantações, gafanhotos devoraram tudo que restou e uma escuridão total cobriu o Egito por 3 dias. Cada praga mostrava o poder de Deus sobre as forças da natureza e contra os deuses egípcios. A escuridão, por exemplo, foi um golpe direto contra Ra, o deus Sol do Egito. Mas mesmo assim, o faraó permaneceu teimoso e não deixou o povo de Israel partir. A última praga foi a mais devastadora, a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó. Apenas as famílias que marcaram as portas com o sangue do cordeiro foram poupadas, dando origem à celebração da Páscoa. Esse golpe quebrou o orgulho do faraó, que finalmente permitiu que os israelitas fossem embora. Mas logo depois, ele se arrependeu e perseguiu os hebreus com seu exército até o Mar Vermelho. Lá, aconteceu um dos milagres mais incríveis da Bíblia: Moisés estendeu seu cajado, o mar se abriu e os israelitas atravessaram em segurança. Quando o faraó e seus soldados tentaram seguir, as águas voltaram e afogaram todo o exército. A identidade desse faraó ainda é um mistério.
Embora muitos pensem que foi Ramsés II, as datas bíblicas indicam um período anterior, por volta de 1446 a.C., o que leva alguns a acreditar que Tutmoses III ou Amenófis II podem ter sido o faraó do Êxodo. Não importa quem ele realmente foi, ele é lembrado como o governante de coração endurecido que desafiou a vontade de Deus e sofreu as consequências por sua teimosia. Essa história é uma lição poderosa sobre a soberania de Deus, sua fidelidade ao povo escolhido e a libertação dos oprimidos. O Êxodo não é apenas um relato antigo, mas um lembrete de que, em meio à opressão e à injustiça, Deus ainda ouve o clamor dos que confiam em seu nome e continua a libertar aqueles que o buscam com fé.